nós vamos falar agora sobre tópicos avançados, que são os modelos mais recentes na história da macroeconomia, sendo que esses modelos não são tão recentes assim, na verdade eles datam do final do século XX e até hoje, né? Até agora em 2025 e tal. Então são os avanços mais recentes, né? A partir, sobretudo, dos anos 70, 80, né? Sobretudo dos anos 80 para cá. Dos anos 70 também, 90, 80. Tá? Então, as referências, a referência básica é o livro do Dornbusch Fischer Startz, Macroeconomia, 11ª edição, a data é 2013, o livro, né? O capítulo 21, tá? Então é o último capítulo do livro e essa apresentação está baseada nesse livro, um livro clássico aí de macroeconomia, que é o livro do Dornbusch Fischer Startz. Começamos com equilíbrio, com expectativas racionais. Eu sou Marcelo de Oliveira Passos, Departamento de Economia, Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Economia aqui, o UFPEL, Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, também aqui na Federal de Pelotas. Bem, em modelos de equilíbrio com expectativas racionais, os mercados eles chegam a um nível de equilíbrio e nesse nível de equilíbrio, nesse estado de equilíbrio, não há nada sistemático que a política monetária possa fazer para afetar o produto e o nível de desemprego e a taxa de desocupação, taxa de desemprego. A expressão, o termo equilíbrio das expectativas racionais, ele nos remete a duas características bem importantes. Primeiro, os agentes econômicos não conhecem o futuro com certeza, então eles baseiam seus planos e decisões, incluindo a fixação de preços, em previsões ou expectativas em relação ao futuro. Né? Claro, expectativas em relação ao futuro é quase um pleonasmo. A gente tem expectativas sempre em relação ao futuro. Então, os agentes não conhecem o futuro com certeza e preveem, supõem, fazem projeções em relação a, a futuro, a possíveis eventos futuros. Né? E isso entra dentro do conceito de expectativas. Outra característica, esses modelos eles insistem na noção de equilíbrio. A teoria neoclássica afirma que o desemprego está sempre na sua taxa natural. Tá? Então, quando o desemprego está na sua taxa natural, só existe desemprego friccional, que é decorrente das fricções do mercado de trabalho, e não outros tipos de desemprego. É um desemprego que sempre existe. Né? Quando uma pessoa sai do seu posto de trabalho e busca outro, ou quando ela se retira para estudar, ou quando uma mãe recém-gestante ela deixa o emprego para poder cuidar fica mais tempo com o filho ou com a filha. Né? Então são fricções naturais do mercado de trabalho. E a teoria neoclássica diz que o desemprego está sempre na sua taxa natural. O produto está sempre no nível de pleno emprego. O Robert Lucas ele apresenta uma hipótese do modelo que é alterada, do modelo neoclássico. Ele diz que algumas pessoas não conhecem, não sabem o nível de preços agregado. Só que elas conhecem o salário nominal ou o preço nominal que eles podem comprar e vender. Então as pessoas não têm uma noção exata do efeito da inflação sobre seus salários. Elas conhecem seus salários monetários, o que está no contra-cheque, né? E conhecem mais ou menos o seu poder de compra. Só que elas não acompanham a evolução das taxas de inflação. Então, supondo aumento de preços e salários nominais da mesma proporção, o salário real, que é W, salário nominal, sobre P, nível de preços, o salário real fica inalterado. Então, se o nível de preço subir 10% e os salários nominais também subirem 10%, o salário real, o poder de compra, fica inalterado. Só que os trabalhadores, eles não percebem que o nível de preços também aumentou. Eles só percebem que o seu salário
monetário subiu. E aí eles acham, como eles não percebem que o nível de preço aumentou, eles acham que o salário real aumentou. E aí passam a ofertar mais trabalho, exatamente o que prevê a teoria neoclássica, né? Essa teoria é novoclássica, tá? O Lucas é um novoclássico. Então, eles confundem, eles acham que ficaram mais ricos, que seus salários compram mais. E aí passam a achar que o salário real deles, o poder de compra deles, aumentou e passam a ofertar mais trabalho. E ofertando mais trabalho, eles elevam, aumentam o nível de produto. O enfoque das expectativas racionais, ele supõe que as pessoas utilizem todas as informações relevantes na formação de expectativas das variáveis econômicas. São pessoas que, embora elas não sejam economistas ou tenham profundo conhecimento de modelos econômicos, elas conseguem basear suas expectativas nas informações relevantes e conseguem, buscando informações de jornais, revistas, internet, etc., conseguem formar expectativas, né, com base nessas informações relevantes. Buscam opiniões de pessoas do mercado financeiro, de economistas do setor produtivo, enfim. Elas se informam e conseguem elaborar suas expectativas. Supõe-se o nível de preços efetivo como o nível de preços esperado. E o nível de preço esperado é consistente com o nível de pleno emprego. Tá? Então, o nível de preço efetivo é o nível de preços esperado, a expectativa de preços, e esse nível de preços esperados, essa expectativa, é consistente com o nível de pleno emprego, ou o nível de preços que iguala a demanda agregada e a oferta agregada, que é OA igual a DA, que é o nível de preços consistente com o nível de pleno emprego. Em resposta a uma mudança antecipada na oferta de moeda, os agentes vão esperar uma mudança na mesma proporção do nível de preços, ou no nível de preços. Então, eles já preveem um aumento na oferta de moeda. Então, dado que eles anteciparam, eles previram esse aumento, eles esperam uma mudança da mesma magnitude no nível de preços. E aí, tanto P quanto PE, o nível de preços efetivo e o nível de preço esperado, vão mudar na mesma proporção da oferta de moeda. Então, dado que P e PE mudam na mesma proporção da oferta de moeda, a oferta de moeda real, que é M sobre P, M, oferta de moeda, sobre P, nível de preço, subiu o nível de preço 10%, subiu a oferta de moeda 10%, a oferta de moeda real fica inalterada e a economia fica no pleno emprego. Já uma mudança não antecipada na moeda, aí vai ter o seu efeito pleno na oferta agregada e demanda agregada, porque não afeta o preço esperado. Então, uma mudança não antecipada, ela sim vai ter seu efeito pleno na estrutura de oferta agregada e demanda agregada. Vou voltar lá. Então, dada essa situação, o modelo de Lucas ele é mais interessante que o modelo neoclássico, porque permite desvios transitórios, passageiros, do pleno emprego. Tá? Então, são desvios efêmeros, passageiros, transitórios, do pleno emprego. Já no modelo neoclássico, na teoria neoclássica, não existiam esses desvios, não havia esses desvios. Então, o que havia era economia permanentemente no pleno emprego. Já o modelo de Lucas permite desvios transitórios do pleno emprego. Esses desvios, eles são decorrentes de erros de expectativas. E eles duram só o tempo em que esses erros acontecem, em que esses erros efetivamente duram. E esse tempo não é muito longo, não pode ser muito longo. Tá? Então, porque os agentes têm expectativas racionais, eles corrigem esses desvios. Né? Eles percebem os erros e corrigem esses erros.
Então não existe lugar para a política monetária quando nós supomos expectativas racionais e equilíbrio de mercado. A política monetária, ela não tem um papel, ela é relevante, né? Ela não tem um papel importante. Agora, passeio aleatório do PIB. Se as flutuações do produto são principalmente permanentes, as mudanças na demanda agregada devem ser relativamente de pouca importância. Então, o produto ele é naturalmente flutuante, né? As flutuações do produto são principalmente permanentes. O produto oscila, ele flutua. Então, as mudanças da demanda agregada, elas não devem ser tão importantes nesse processo de flutuações do produto, porque é algo natural que o produto flutue, oscile. De acordo com o modelo tradicional de oferta agregada e demanda agregada, o efeito de choques de demanda agregada ele desaparece com o tempo, porque a curva de oferta agregada de longo prazo ela é vertical. Então, aqueles choques de demanda agregada, eles são também efêmeros, são passageiros, são transitórios. E no longo prazo, né, a oferta agregada ela é vertical. Tá? Então, o que acontece é um aumento de preços, na verdade. Né? Então, se o efeito de choques ele é permanente e não é essa flutuação no produto não é decorrente da demanda agregada, a fonte desses choques deve ser algo que não seja demanda agregada, algo além da demanda agregada. A ideia que mudanças no produto sejam permanentes é chamada de passeio aleatório do PIB, ou seja, o PIB vai para cima e para baixo e não apresenta propensão para voltar à tendência. O PIB não apresenta nenhuma propensão, nenhum indicativo de que ele volte à tendência, de que ele retorne à média. A ideia de reversão à média não se aplica aqui. Tá? Então, um passeio aleatório, que em inglês chama-se random walk, que quer dizer exatamente isso, passeio aleatório, assemelha-se ao caminhar de uma pessoa muito alcoolizada. É impossível prever o próximo passo. Exemplo, flutuações nos preços das ações da bolsa, que também seguem um passeio aleatório, são imprevisíveis, não tem como a gente prever, né, o preço futuro das ações ou de uma ação na bolsa, nem propriamente da própria bolsa, do índice da bolsa. Né? Essas flutuações são naturais e imprevisíveis. Tá? Aí a gente chama de passeio aleatório. Aleatório justamente porque não tem uma tendência. Né? Agora a teoria do ciclo econômico real. A teoria do ciclo econômico real, de equilíbrio, afirma que as flutuações no produto e no emprego são resultado de muitos choques reais, vários choques reais, que afetam a economia. Então, as flutuações do produto no nível de emprego resultam de vários choques reais que atingem a economia e os mercados vão se ajustando rapidamente e permanecem sempre em equilíbrio. Essa é a ideia do Real Business Cycles, ciclo econômico real. A política monetária também não tem efeitos reais, tem efeitos nominais, mas não reais. E os choques de demanda agregada não são fontes importantes de flutuações. Então, as flutuações não são originadas por choques de demanda agregada. Então, é um modelo também da tradição clássica. A teoria busca explicar os choques na economia que causam flutuações e como esses choques se propagam. Os mecanismos de propagação das perturbações ou choques da economia. O mecanismo de propagação mais associado ao ciclo econômico é a substituição intertemporal de lazer. Vou explicar isso depois. Flutuações no nível da oferta de trabalho durante ciclos econômicos não são sustentadas pelas
evidências empíricas. Então, as flutuações no nível de oferta de trabalho, quando os ciclos econômicos oscilam, não são sustentadas por evidências empíricas. Agora, os mecanismos de propagação. A elasticidade da oferta de trabalho com relação ao salário real é muito pequena e as mudanças no salário real são ínfimas durante o ciclo econômico. Significa que mudanças nos salários reais não afetam muito as mudanças na oferta de trabalho NS. Então, o delta WP, variações no salário real, não impactam muito variações na oferta de trabalho. Tá? E essas mudanças nos salários reais são muito pequenas ao longo do ciclo econômico. Os modelos de ciclo econômicos reais explicam os grandes movimentos do produto, por meio de pequenos movimentos nos salários. Então, mesmo que hajam poucos movimentos ou pequenos movimentos, né, dos salários, esses movimentos pequenos dos salários explicam grandes movimentos do produto. Um exemplo é o salário mínimo. Você pode ter um pequeno aumento do salário mínimo em termos reais, mas esse pequeno aumento afeta o produto. Então, existe uma elasticidade elevada da oferta de trabalho em relação a mudanças temporais no salário nominal e não no salário real. Tá? Então, uma grande elasticidade da oferta de trabalho em relação a mudanças temporais do salário nominal. O argumento é o de que as pessoas se preocupam com seu esforço de trabalho total, mas se preocupam muito pouco com quando elas trabalham. Tá? Então as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar mais quando os salários aumentam e não trabalhar tanto quando os salários caem ou estão baixos. Né? Então elas estão preocupadas em modular, em calibrar o seu esforço de trabalho total. Só que elas não estão preocupadas em trabalhar mais hoje ou amanhã, ou esse mês não vou trabalhar, o mês que vem não vou trabalhar, aí depois no terceiro mês eu trabalho. Não, não é assim. Então elas estão mais preocupadas em modular o esforço de trabalho total. Então, se os salários sobem, sobretudo os salários reais, aí elas vão trabalhar mais, mas não estão preocupadas tanto com o quando elas vão trabalhar. A substituição intertemporal de trabalho não significa que a oferta de trabalho seja sensível a mudanças permanentes nos salários. Então, substituição intertemporal de trabalho não quer dizer que a oferta de trabalho seja impactada, seja muito sensível às mudanças permanentes nos salários. Se os salários aumentam e permanecem mais altos, aumentam e continuam mais altos, até porque, em geral, os salários não caem, sobretudo os nominais, por efeito de leis, por causa das leis, não há vantagem em trabalhar mais nesse período do que no próximo. Se aumentou o salário e ele ficou mais alto, então não existe vantagem de trabalhar mais nesse período do que no próximo. Tá? O salário continua mais alto. Né? Então as pessoas esperam que ele suba mais para poder trabalhar mais. Né? Não precisa trabalhar muito nesse período, porque as pessoas sabem que os salários vão continuar altos. Eles subiram, continuam altos, então eles não vão trabalhar mais hoje do que trabalhariam, do que vão trabalhar, do que esperam trabalhar amanhã. Agora as perturbações. As perturbações mais importantes que afetam o PIB são choques de produtividade e gastos do governo. Uma conclusão bem liberal, bem clássica, né? No caso aqui novoclássica. Um choque de produtividade muda o nível de produto obtido por dados montantes de insumos. Então, o choque de produtividade faz com que o mesmo montante de insumos gere produtos maiores. Tá? O montante X de insumos vai acabar gerando produtos maiores, aumentando produtos, aumentando lucratividade, induzindo investimentos e fazendo a economia crescer. Supondo um choque de produtividade, os indivíduos desejarão trabalhar mais para aproveitar a vantagem da produtividade maior. E aí vão aumentar o nível de produto. Então, tendo um choque de produtividade, as pessoas vão querer trabalhar mais para aproveitar a
sua capacidade de trabalho que aumentou, né? A pessoa dedicava um esforço X e produzia X. Agora elas dedicam um esforço X e produz X mais tantos por cento de aumento de produtividade. Então elas com o mesmo esforço produzem mais, porque houve um ganho de produtividade. Os agentes também investem mais e esse investimento maior, investem porque produtividade gera maiores lucros, né? Aumenta a produção, gera maiores lucros, mais vendas, mais lucros. Então as pessoas investem mais e esse choque de produtividade ele vai se difundindo para o futuro, vai sendo ampliado via efeito multiplicador do investimento, vai sendo ampliado para o futuro. Se o efeito substituição intertemporal de lazer for forte, mesmo um pequeno choque de produtividade pode ter um efeito grande sobre o produto, tá? Porque as pessoas conseguem ampliar esse efeito, né, pelo aumento de investimentos, pela dedicação de mais trabalho, trabalhando mais, né, ou reduzindo o lazer para dedicar mais trabalho, para dedicar mais horas de trabalho, elas reduzem o lazer porque esperam ganhar mais, né? Então, mesmo um pequeno choque de produtividade pode ter um efeito relativamente grande sobre o produto. Agora, os modelos novo-keynesianos. Modelos novo-keynesianos de rigidez de preços. São os modelos que foram abordados também no livro do Donovan. Os novos keynesianos, eles aceitam a premissa de comportamento racional individual, uma coisa que demorou bastante tempo para que os modelos, sobretudo dos anos 80 para cá, né, e dos anos 90 também, passassem a aceitar a premissa de comportamento racional individual, e isso fez com que esses modelos tivessem um maior embasamento na micro tradicional, na micro neoclássica, na micro ortodoxa. Então, os modelos novos keynesianos, eles ficaram mais robustos do ponto de vista matemático e mais ancorados na teoria neoclássica microeconômica. Só que eles desenvolveram modelos em que os mercados não atingem rapidamente o equilíbrio completo e os preços nem sempre se ajustam às mudanças da oferta de moeda. A ideia de rigidez de preços, né? Tá aqui em cima, rigidez de preços. Considerando a rigidez de preços e o aumento da oferta de moeda, pelas teorias de equilíbrio, os preços deveriam aumentar proporcionalmente. Teoria quantitativa da moeda. Aumentou a oferta de moeda, os preços deveriam aumentar proporcionalmente. Só que existe aqui a ideia de rigidez de preços. Há um custo em alterar preços, que é o custo de menu que a gente já viu em sala de aula. Já tivemos uma aula falando sobre custo de menu. Então, os modelos novo-keynesianos, os modelos novo-keynesianos, eles adotam concorrência imperfeita, oligopólio e outras formas de concorrência imperfeita, e não concorrência perfeita, que é a estrutura de mercado preferida dos modelos de inspiração liberal, clássica, neoclássica, novoclássica. Tá? Então, sob concorrência imperfeita, as perdas sofridas por ter um preço errado podem ser uma fração muito pequena do valor para a sociedade em comparação com ter o preço correto, a ideia de rigidez de preços. Tá? Então, as perdas sofridas por ter o preço errado são desprezíveis. Podem ser uma fração muito pequena do valor para a sociedade. Então, essas perdas são negligenciáveis. Agora, a revolução das expectativas racionais. A revolução das expectativas racionais ela combina hipóteses do modelo de oferta agregada e demanda agregada, que é o modelo da síntese keynesiana, neoclássico keynesiana, combina as hipóteses do modelo de oferta agregada e demanda agregada com as do modelo com previsibilidade perfeita. As expectativas se ajustam perfeitamente com relação às mudanças antecipadas na oferta de moeda. Então, as expectativas se ajustam perfeitamente com relação a mudanças antecipadas na oferta de moeda. Porém, isso não acontece com mudanças não antecipadas. O multiplicador da política monetária é zero
com as mudanças antecipadas, em relação às mudanças antecipadas na oferta de moeda. Só que a multiplicadora política monetária é grande com relação a mudanças não antecipadas. A relação simples de demanda agregada, baseada na teoria constitutiva da moeda, é essa aqui. Demanda agregada, M mais V igual a P mais I, Y. M é a oferta de moeda, está aqui. V é a velocidade, que a gente supõe constante. Y é o PIB. E P, nível de preço. A curva simples de oferta agregada de curto prazo é essa aqui. Tá? PE é o nível de preço esperado e Y asterisco é o PIB potencial. Aqui é o hiato do PIB. É o hiato do PIB. É o PIB efetivo, né? Menos o PIB potencial. Aqui o nível de preço esperado e aqui o nível de preço, P. E esse lambda aqui é a inclinação da curva de oferta agregada, o parâmetro lambda. Se o lambda for grande, o aumento do produto acima do produto potencial, ou seja, y maior que y estrela, se y aumenta acima de y estrela, ou y asterisco, que é o PIB potencial, vai fazer com que ocorra uma elevação abrupta de preços, acima do esperado. Então, uma elevação abrupta de preço, uma elevação não antecipada. Se o lambda for pequeno, a resposta de curto prazo dos preços para o produto é pequena. Então, o lambda é uma sensibilidade, uma elasticidade do efeito do hiato do produto, das variações do produto, sobre preços, considerando o nível de preço esperado. Tá? Em outras palavras, se o nível de preço esperado for zero, se os agentes esperam uma inflação igual a zero, toda variação de preços é decorrente de diferenças do PIB efetivo para o PIB potencial. Se o hiato do produto for zero, toda elevação de preços vai ser decorrente da elevação dos preços esperados, das expectativas. Aí a gente vai combinar essa equação 1 e 2, né? A gente combina a equação 1 e 2 e chegamos ao produto e ao preço de equilíbrio. Tá? Então a gente vai combinar da seguinte forma: a gente vai pegar esse P aqui e vai jogar essa equação 2 aqui, na equação da teoria quantitativa da moeda, ou na curva de demanda agregada. Joga o P aqui. Esse P vai ficar PE mais lambda vezes o hiato do PIB. Joga aqui em cima. A gente tem isso aqui. Tá? E isolamos aqui o Y, né? Isolamos o Y, passamos o Y para cá. Passamos para o lado esquerdo da equação, aqui. E chegamos nisso aqui. Agora, a gente vai ter aqui o produto de equilíbrio, o PIB de equilíbrio, e aqui o nível de preço de equilíbrio. Equações 3 e 4. A crítica de Lucas diz que o modelo de oferta agregada e demanda agregada, o modelo padrão, supõe que os agentes econômicos fazem previsões para a economia que são inconsistentes com as previsões que o próprio modelo faz. Tá? Então, os agentes econômicos, supondo esse modelo, eles fazem previsões para a economia inconsistentes em relação às previsões do próprio modelo. E aí, supondo que os agentes façam uso de modelos, dois modelos, S minúsculo, dos modelos oferta agregada e demanda agregada para prever preços, e que eles tenham toda a informação esperada para fazer a previsão, então nós dizemos que os agentes têm previsibilidade perfeita. Eles fazem uso dos modelos de oferta agregada para prever preço e têm toda a informação esperada. Nesse caso, eles têm previsibilidade perfeita. O preço esperado é calculado pelo próprio modelo, ou seja, os agentes calculam P baseados em M, V, PE e assim por diante. Eles fixam P igual a PE. Por que fixam P igual a PE? Porque aqui no pleno emprego
y é igual a y asterisco. Então, o hiato do PIB é zero. A economia está em equilíbrio. Eles fixam P igual a PE. Agora a gente vai igualar, né? P igual a PE. Aqui está P, né? Cadê P? Está aqui em cima. P está aqui. A gente iguala PE a P e vai deduzir PE igual a P, M mais V menos Y estrela ou asterisco. Tá? Só que a gente sabe que o Y lá em cima, o Y aqui dA, que é o Y, né? M mais V, P mais Y, a gente vai ver que M mais V menos Y, né? E vai chegar, combinando 6 com 1, a equação 6 com a equação 1, a gente vai chegar a que Y é igual a Y estrela. Se P é igual a PE, Y é igual a Y estrela, como eu tinha falado antes aqui. Y é igual a Y estrela, então P é igual a PE. O preço é igual ao preço esperado, quando o hiato do PIB é igual a zero. Então as previsões das equações 6 e 7 são diferentes das previsões originais do modelo tradicional de oferta e demanda agregada, o modelo da síntese neoclássico keynesiana. Né? Essas previsões supõem que as expectativas de preços são determinadas de forma endógena, tá? E a formação de expectativas é consistente com as previsões do modelo. Só que, com previsibilidade perfeita, a política monetária é neutra no curto prazo e no longo prazo, quando há previsibilidade perfeita. Essa é a ideia do modelo com previsibilidade perfeita. A política monetária ela fica neutra no curto prazo e também no longo prazo. A ideia da neutralidade da moeda. As deficiências do modelo, né, segundo Dornbusch, são, primeiro, ele necessita que os tomadores de decisão econômica saibam tudo sobre economia. O Lucas ele contrapõe essa ideia dizendo que um jogador de sinuca, um ótimo jogador de sinuca, não precisa saber física nem trigonometria para jogar bem sinuca. Então, ele toma decisões tendo por base a sua própria atividade de jogar sinuca. Ele aprende a jogar sinuca jogando sinuca. E ele não precisa ter conhecimento teórico sobre o ato de jogar sinuca. Da mesma forma que os empresários não precisam saber tudo sobre economia para serem bons empresários, gerirem empresas e terem lucro. Né? Essa é a ideia. Eles são racionais mesmo não sabendo tudo sobre economia. Essa é a resposta que o Lucas dá a essa crítica. Né? Porque muitos criticaram, dizendo que o modelo de expectativas racionais ele considera racional só quem faz parte do modelo. Quem não faz parte do modelo é irracional, que seria uma contradição nos termos. Mas o Robert Lucas ele disse que não é bem assim. Outra limitação do modelo, segundo os críticos, é que a economia está sempre em pleno emprego. É a ideia também do pleno emprego, né, constante. Um modelo com expectativas racionais supõe que os agentes façam melhor uso de qualquer informação disponível para eles e que as expectativas são formadas de um modo consistente com o modo como a economia efetivamente funciona. Algumas variáveis elas são dotadas de incerteza, elas apresentam incerteza. Se a oferta de moeda é M, a diferença entre as expectativas dos agentes e a oferta de moeda efetiva vai ser essa. ME é a oferta de moeda esperada e M é a oferta de moeda efetiva. Então, esse εm é a diferença entre a expectativa dos agentes, ME, e a oferta de moeda efetiva, M. É a diferença de oferta de moeda. A gente pode chamar de hiato de oferta de moeda. Né? O εm seria o hiato de oferta de moeda, a diferença entre oferta de moeda efetiva e moeda esperada, ou quantidade de oferta de moeda esperada. O multiplicador da política monetária com relação à moeda antecipada, que é ME, é zero, como no modelo de previsibilidade perfeita. ME é igual a zero, porque os agentes têm previsão perfeita. O multiplicador da política monetária com relação à moeda não antecipada é positivo,
como no modelo de oferta agregada e demanda agregada. Em média, então, os erros de previsão racionais são iguais a zero. Tá? Então, os hiatos da oferta monetária, os erros de previsão racionais, são iguais a zero, na média. Não quer dizer que os agentes acertem sempre. Na média, os erros se cancelam. Então, os erros médios, né, a média dos erros são iguais a zero. Substituindo, aqui eu vou reduzir um pouco esse tamanho de letra aqui, que está muito grande. Tá, agora ficou melhor. Substituindo M por ME mais εm e y estrela por y estrela E mais epsilon e y estrela, asterisco, na equação 4, que é essa equação aqui, equação 4 está aqui, essa aqui, a gente vai substituir aqui, né, fazer umas substituições, e vai colocar ME mais εm e y estrela, vamos substituir por y estrela E, o produto potencial esperado, e o hiato do PIB esperado. Vamos substituir isso na equação 4, que é essa aqui. Essa aqui. Tá? Então, M vai ser ME, e assim por diante. Então, a gente vai ter isso aqui. Temos essa nova relação aqui. Os agentes formam expectativas PE, cadê o PE? Está aqui, embaixo PE, né? Com base na previsão de preços da equação 8, que é essa equação aqui. Temos a equação 9 aqui. Aqui nós isolamos o PE aqui. Né? Então, o preço esperado é dado dessa forma. Examinando essas equações 11 e 12, a gente observa que, com expectativas racionais, um aumento antecipado na oferta de moeda não tem nenhum efeito sobre o produto. Cadê o aumento antecipado? Aqui. Se o aumento é antecipado na oferta de moeda, tá? Se o aumento é antecipado, o efeito é nulo. Um aumento não antecipado, aí sim aumenta o produto em 1 dividido por 1 mais lambda, que é esse valor aqui. 1 sobre 1 mais lambda. Esse aumento não antecipado. Quando você tem aumento não antecipado, você tem um valor positivo desse ato aqui, de εm, epsilon e y estrela. Você tem um valor positivo. Quando você tem igual a zero aqui, então você tem nenhum efeito sobre o produto. Tá? Só tem produto esperado. Enfoque de equilíbrio com expectativas racionais. Evidência empírica. Queremos saber se o crescimento monetário antecipado, se ele aumenta o produto, como prevê a tese, a teoria de oferta agregada e demanda agregada, ou se não há nenhum efeito, como diz o modelo com expectativas racionais. Né? A gente quer saber a evidência empírica, se o efeito do crescimento monetário antecipado aumenta o produto, como diz o modelo de oferta agregada e demanda agregada, ou se não tem nenhum efeito, como diz o modelo com expectativas racionais. Então temos duas etapas. Primeiro vamos estimar o crescimento monetário antecipado. Estimar o crescimento monetário antecipado. E aí vamos compará-lo com mudanças no produto. Então fizemos assim. Esse é um gráfico extraído lá do livro do Dornbusch. Tá? E aqui a gente tem essa curva, essa série aqui não antecipada, em cinza. Em preto nós temos o crescimento de M2 antecipado e aqui nós temos o efetivo. Antecipado bem próximo do efetivo e aqui o não antecipado, a série cinza. O que diz aqui? Crescimento trimestral de M2 de 1960 a 2005 está em verde. Crescimento trimestral de M2 está em verde. É o crescimento efetivo. A taxa de crescimento efetiva é dividida em crescimento antecipado,
que está em preto, bem colado aqui com verde, e crescimento não antecipado, que está em cinza, que está aqui embaixo. O crescimento monetário antecipado é uma previsão estatística baseada nos 4 trimestres anteriores. O crescimento antecipado é uma previsão baseada nos 4 trimestres anteriores. Tá? Então, uma projeção. O crescimento não antecipado é a diferença entre a projeção e o crescimento que efetivamente ocorreu. Então, aqui a gente tem, né, em cinza, a diferença entre o que foi projetado e o que efetivamente ocorreu. O crescimento não antecipado, a diferença entre a previsão e o crescimento que efetivamente ocorreu. Tá, agora vamos ver aqui. Crescimento monetário esperado e crescimento do produto. Repara que aqui tem o crescimento monetário esperado, no eixo horizontal, e no eixo vertical, o crescimento do produto. Vamos ver aqui. Da figura anterior, destacamos, primeiro, o crescimento monetário antecipado não explica todo o crescimento do produto. E existe uma relação positiva bem forte entre o crescimento monetário antecipado e o crescimento do produto, conforme essa reta de regressão aqui. Essa regressão. Então, a evidência estatística não dá muito respaldo à ideia de modelo com expectativas racionais. Tá? A interpretação estrita do modelo com expectativas racionais. Existe uma relação positiva forte entre crescimento monetário antecipado e crescimento do produto. Então, o modelo de expectativas racionais diz que não, que a política monetária ela é neutra, ela é irrelevante. E aqui não, diz que o crescimento monetário antecipado e o crescimento do produto demonstraram uma relação positiva forte, que está aqui, 0,34. 0,25 de coeficiente linear e 0,34 de coeficiente angular. Então tem um efeito bastante ponderável. Agora, passeio aleatório do PIB, demanda agregada ou oferta agregada. Passeio aleatório do PIB. A demanda agregada é importante ou tudo se deve à oferta agregada? Uma questão, né, sempre presente aí nas nossas análises. No modelo ortodoxo, o ciclo econômico é apresentado como flutuações do PIB em torno de uma reta de tendência suave. Tá? Modelo ortodoxo, ciclo econômico é oscilações do PIB ao redor ou em torno de uma reta de tendência suave. Essas flutuações duram de poucos trimestres a vários anos. Então elas podem ser duradouras ou efêmeras, passageiras ou transitórias. Presume-se que os choques de demanda agregada sejam a causa principal dessas flutuações transitórias. Então, o que faz o PIB oscilar, né, mais a curto prazo, sejam os choques de demanda agregada. É a suposição. O Charles Nelson e Charles Plosser, eles sugeriram que a tendência não é tão suave quanto nós sugeríamos antes, né? Quanto os modelos anteriores sugeriram. Em vez disso, ela é sujeita a choques grandes e frequentes que podem exercer um efeito permanente sobre o nível do PIB. Então, segundo Charles Plosser e o Charles Nelson, Nelson e Plosser, eles dizem que o ciclo econômico ele tem um perfil muito mais oscilatório. Aqui a gente tem um pico, recessão, vale, recuperação, pico maior, recessão, vale, recuperação mais lenta, um pico bem menor, mais um vale com uma recessão, uma recuperação robusta e um pico mais alto aqui, o cume aqui, né? E aqui tem de novo uma oscilação. E aqui a tendência. Aqui o produto e o tempo. Supondo que a tendência de y possa ser representada por uma tendência temporal literal, a gente tem essa reta aqui. Isso mostra que o y aumenta
em beta a cada período temporal, que é a tendência. Beta é, né, o aumento tendencial do PIB a cada período de tempo, que é T. Subtraindo yt menos 1, que seria alfa mais beta t menos 1, de cada lado da equação, de um lado do outro, então aqui a gente vai tirar desse yt menos 1, e vamos subtrair daqui t menos 1 também. Então vai ter isso aqui. Yt menos 1, alfa mais beta t, menos alfa mais beta t menos 1. Tá? Então nós temos que y igual a yt menos 1 mais beta, e aí a gente vai ter que delta yt é igual a beta. Tá? Sendo delta yt igual a yt menos yt menos 1. O PIB atual, efetivo, menos o PIB do período anterior. Agora, os efeitos do choque são permanentes ou são transitórios? Adicionando um choque do produto. Agora, vamos adicionar um choque aqui. Tá? Adicionando um choque do produto. Aqui a gente tem um choque de produto, que é o T, na equação 14. A equação 14 é essa aqui. Vamos somar um choque. Então, nós botamos aqui o T. Somamos um choque aqui. Então, a gente tem delta yt igual a beta T menos T menos 1. O choque em T e o choque do período anterior. Adicionando o choque à equação 16. Equação 16, que é essa aqui. Adicionando um choque aqui. Botamos o T aqui. Agora a gente vai ter, né, a equação 18 vai ser yt, está aqui, alfa mais beta t, mais o t menos 1, mais o t menos 2. Então a gente tem uma série de choques aqui. Os choques vão se acumulando. Tá? Essa equação 17 aqui, nessa equação 17 aqui, a gente vê que o efeito dos choques duram um período. Os choques da mudança yt se revertem após um período, só que esse período, o t menos 1. O choque dura um período. A variável que se comporta assim, ela pode se tornar estacionária quando a gente remove a tendência. Chama-se tendência estacionária. Você tira a tendência e ela é uma variável, uma série estacionária. Ela tem uma tendência a ser mais suave. Né? A série estacionária, ela é uma série bem comportada. Ela tem tendência estacionária, a tendência dela é suave. Ela tende a reverter a média. Já pela equação 18, o efeito de um choque sobre o nível de y é permanente, ou seja, os choques de y se acumulam, eles vão se acumulando ao longo do tempo. Isso aqui é uma ideia de que a série é não estacionária. Né? Ela não é uma série, ela é uma série que oscila bastante, que, enfim, os choques vão se acumulando, ela não é uma série que tenha tendência estacionária. E aí nós teríamos uma diferença estacionária. Tá? Então, diferenciando a série, tá? Extraindo diferenças da série, derivando a série, a gente poderia tornar ela estacionária para atenuar o efeito dos choques. Se o PIB melhor descrito pela equação 17, de tendência estacionária, ou pela 18, sem tendência estacionária, aí é uma questão de interesse estatístico. Porém, de acordo com o modelo de oferta agregada e demanda agregada, os ciclos econômicos causados por flutuações de demanda agregada são relativamente curtos, questão de poucos trimestres ou, no máximo, poucos anos. Por outro lado, os choques de oferta agregada são e podem ser permanentes, se forem derivados de melhorias permanentes da produtividade. Tá? Então, as flutuações de demanda agregada, as políticas que incentivam a demanda agregada, elas duram pouco tempo. A tendência delas é estacionária. Já os choques de oferta agregada, choques que melhoram a produtividade, choques de melhora da infraestrutura, de
a abertura das exportações, da abertura do comércio internacional, melhora da educação, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, etc. Esses choques, eles melhoram permanentemente a produtividade e eles se acumulam ao longo do tempo, duram mais. Nelson e Plosser, eles mostraram que o PIB inclui choques tanto transitórios quanto permanentes. E o processo do PIB é dominado, não denominado, dominado, o processo do PIB é dominado por choques permanentes. E agora a figura seguinte ela mostra a importância dos choques permanentes. A linha preta é o PIB real dos Estados Unidos desde 1947 e a linha verde mostra a tendência do PIB estimado, projetado, tá, até 1972. E nós temos isso aqui. Aqui é o PIB efetivo, em preto, e aqui, a partir de 1972, o PIB passou a ser projetado. Aqui o PIB efetivo, e em 72 projetamos o PIB, né, até 2000 e 2000 e quanto? Até 2005, eu acho, né? 2005. Então chegamos aqui em 72, de 1947, começou em 1947, chega em 72, eles projetam o PIB. E aí o PIB efetivo descola, né? Fica bem abaixo do PIB projetado. Então você tem uma ruptura aqui em 72, motivada por choques do petróleo, guerras, guerra do Vietnã, enfim, despesa pública, gasto público, uma série de fatores que afetaram a economia americana. Dois choques do petróleo, 74, 79, né, também, depois a guerra do Vietnã, que já falei, inflação, a economia passa por um período inflacionário grande, em 76, aqui uma recessão, depois outra recessão em 80, que é a crise da Bolsa, né? Então aqui, conforme a figura, percebemos que o lado que cobre anos anteriores a 73 parece muito consistente com a ideia de flutuações em torno de uma tendência. Vamos ver lá. Realmente, ó, antes de 73, está flutuando aqui o PIB efetivo preto, está flutuando em torno da tendência verde, antes de 73. Só que quando se projeta a mesma tendência para o presente, ou para 2005, fica claro que alguma coisa mudou o produto permanentemente para baixo. É difícil considerar que o hiato do produto, entre o produto e a tendência projetada do lado direito da figura, represente ações da demanda agregada. Foi por conta de outros fatores, que não a demanda agregada. A ideia de que choques com impacto duradouro são importantes para a economia é hoje amplamente aceita. Já a inferência, a conclusão de que a demanda agregada é relativamente sem importância, permanece controversa. Tá? Então, talvez seja razoável supor que os choques de oferta agregada sejam mais importantes ou mais duradouros do que os choques de demanda agregada. Só que dizer que os choques de demanda agregada não importam, isso aí é um exagero. Um ponto de vista alternativo é que os choques de oferta agregada grandes, relativamente permanentes, ocorrem apenas em ocasiões raras. Nós tivemos um choque de oferta agregada grande e bastante profundo na pandemia de alguns anos atrás. Um choque negativo. Né? E estamos tendo outro choque positivo agora, decorrente de investimentos em inteligência artificial. Para Pierre Perron, um economista francês, enquanto há quebras permanentes ocasionais na tendência, em subperíodos decadais, ao longo de algumas décadas, a economia tem flutuações de curto prazo importantes em torno da tendência. Então, existem quebras permanentes ocasionais na tendência, motivados por choques de oferta agregada, ao longo de décadas, em subperíodos decadais. Só que a economia tem flutuações de curto prazo que são importantes, decorrentes de demanda agregada, e essas flutuações se dão em torno da tendência. E aí ele coloca assim, o PIB efetivo e projetado com e sem uma quebra. Ele pega o mesmo gráfico e projeta sem quebra, como era antes, e aqui embaixo, junto
do PIB efetivo o PIB projetado com quebra, após 72. E aí você vê que tem oscilações, que essas oscilações continuam. Se você projetar o PIB com quebra, considerando a quebra, você tem que as oscilações em torno da demanda agregada, do PIB, oscilações aqui do PIB efetivo em torno do PIB projetado com quebra, elas permanecem exatamente como era antes de 73. Tá? Então, uma coisa é projetar o PIB sem quebra, que aí descola mesmo. Outra coisa é você considerar a quebra e projetar ele considerando a quebra. Aí você tem também flutuações de curto prazo, né, decorrentes possivelmente ou provavelmente de variações da demanda agregada. Exemplo visual de formação de uma expectativa. A formação de expectativas desempenha um papel muito importante na derivação da curva de oferta agregada com informação imperfeita. A equação 16 pode ser derivada algebricamente usando teoria estatística, como foi visto, aquela equação que nós já vimos. Mas apresentamos aqui um enfoque mais visual. A figura a seguir mostra três relações possíveis entre o PI, o preço observado, e a previsão racional, o prognóstico racional, que é EP, esperança matemática de preço, expectativa, preço esperado. Suponha que o valor de P não contenha nenhuma informação sobre PI. O valor de P não tem informação nenhuma sobre PI. Conforme mostrado na reta horizontal cinza, uma pessoa racional faria um prognóstico de P independentemente do valor de PI. Tá? Prognóstico de P sem depender do valor de PI. Esse é o caso em que beta é igual a zero. Ela faz um prognóstico de P sem considerar o valor de PI. Todos os movimentos de P, se todos os movimentos de P se devessem a movimentos de P, se todos os movimentos de PI se devessem a movimentos de P, o melhor prognóstico seria a reta preta, que divide o quadrante, reta preta de 45 graus. Nesse caso, beta é igual a 1. Com informação imperfeita, conforme mostrado em verde, o prognóstico ótimo fica entre os casos de nenhuma informação e informação imperfeita. Então fica assim. Aqui a gente tem informação perfeita, aqui, que é a reta de 45. Reta de 45 equivale a beta igual a 1, como está aqui. Reta preta de 45, beta igual a 1. Informação perfeita, preto. Informação totalmente imperfeita, né? Informação zero, nenhuma informação, né? Que aí a gente tem que o cara fez um prognóstico de P independentemente do valor de PI, não tem nenhuma informação. O valor de P não tem nenhuma informação sobre PI. Então, nesse caso aqui, é essa reta horizontal. E no meio termo, né, o caminho do meio aqui seria informação parcial, que é a reta verde, que é a informação imperfeita. Com informação imperfeita, conforme mostrado na reta verde. Tá? Na reta verde, aí a gente ficaria entre os casos de nenhuma informação e de informação perfeita. Tá? Agora, de novo, a teoria do ciclo econômico real. A teoria do ciclo econômico real de equilíbrio afirma que as flutuações do produto e do emprego são o resultado de muitos choques reais que atingem a economia com mercados se ajustando rapidamente, permanecendo em equilíbrio. Então, os mercados se ajustam rapidamente a esses choques e ficam em equilíbrio. Utiliza-se técnicas de calibração ou teoria quantitativa, que significa que os pesquisadores escolhem um pequeno número de parâmetros que são cruciais para o comportamento de um modelo, né? Para o comportamento dos modelos, né? E a estimação do valor de cada parâmetro a partir de estudos microeconômicos em vez de a partir dos próprios dados macroeconômicos. Então, a estimativa de cada parâmetro é feita a partir de estudos micro e não a partir dos próprios dados macro. Né? Então, poucos parâmetros são escolhidos, um número pequeno de parâmetros cruciais,
para o comportamento de modelos, e esses parâmetros são escolhidos e colocados no modelo a partir de um modelo, de uma técnica de calibração ou calibragem, né, que vão ajustando, essas técnicas vão ajustando o modelo, né, vão calibrando o modelo, num processo de quase sintonia fina, né, enfim, de acerto, né, para que o modelo gere boas previsões. A cada período, a empresa representativa compra trabalho, LT, a cada período, e usa esse trabalho para produzir um produto, YT, de acordo com essa função de produção aqui, YT, AT, LT. O AT é a produtividade ou produto marginal do trabalho no período. Tá? Mudanças no produto marginal do trabalho são as fontes de choques reais nesse modelo. Um modelo simples, né? Então, o que faz com que a economia produza mais, com que o PIB cresça, são mudanças no AT, no produto marginal do trabalho. O trabalhador tem até L horas disponíveis, tá? Deixa eu chegar para cá, são essas L horas aqui. L horas disponíveis. Peraí. Tem até L horas. Deixa eu ajustar aqui, gente. Espera só um pouquinho. Tá, agora sim. L horas disponíveis para vender a cada período. O lazer do trabalhador é L barra horas menos o tempo que ele vende. Tá? L barra horas menos o tempo que ele vende. Então, a gente tem L barra horas menos o tempo que ele vende, que é LT. A cada período, o trabalhador recebe utilidade do lazer e do consumo. Então, vamos lá. Ele tem L horas disponíveis para vender a cada período. E ele vai ter L barra horas menos o tempo que ele vende, que é LT. É o que ele tem aqui, é isso aqui. Tá? Ele tem L barra horas menos o tempo que ele vende. A cada período ele vai receber utilidade, satisfação, derivar utilidade, satisfação do lazer e do consumo. Então está aqui. A utilidade é derivada do consumo e desse ato de trabalho. Lazer menos horas trabalhadas. L barra menos LT. Aqui a gente tem, né, a utilidade do consumo derivada dessa relação, né? E aqui, né, a gente tem O, L barra menos LT elevado a beta. W aqui, ó, reparem que aqui a gente tem consumo no período T, consumo em T mais 1, consumo em T mais 2, assim por diante. Né? E aqui a gente tem o salário vezes o tanto de horas que ele vende. Salário em T mais 1, salário no período T, mais horas no período T, salário no período T mais 1, mais horas no período T mais 1, T mais 2, assim por diante. Aqui consumo no período T, T mais 1, T mais 2. As utilidades marginais do consumo e do lazer são dadas pela utilidade marginal do consumo, essa aqui, e a utilidade marginal do lazer é essa aqui. São utilidades marginais do consumo e do lazer. O dilema entre lazer e consumo é esse aqui. Aqui é a utilidade marginal do lazer e a utilidade marginal do consumo, que depende do salário dele. E aqui, né, L menos LT, o tempo que ele dedica ao trabalho, é dado por essa relação aqui. Beta consumo e gama salário. Se o trabalhador reduzir o lazer em 1 hora, ele vai oferir WT a mais. Então ele acrescenta
WT sobre WT mais 1 horas de lazer no período seguinte. Então, cada hora que ele reduz de lazer, ele ganha mais salário e aí vai ter, né, mais lazer no período seguinte. Igualar os valores das utilidades marginais do lazer presente e do lazer futuro, usando as equações 22 e 24 na equação 25, tá? Nos dá aquilo que nós já mencionamos, que é a substituição intertemporal de lazer do trabalhador, que é essa equação aqui. É a substituição intertemporal de lazer do trabalhador. Quando a gente iguala os valores das utilidades marginais do lazer presente e do lazer futuro, utilizando as equações 24, que é essa aqui, e a equação 25, que é essa aqui. Igualamos e temos a substituição intertemporal de lazer do trabalhador, que é a equação 26. Supondo-se o salário constante, W estrela, ou W asterisco, nesse caso, o consumo e a oferta de trabalho seriam também constantes ao longo do tempo, C estrela, L estrela. Da equação 21, deve valer que C estrela igual a W estrela, L estrela. Combinando isso com o dilema consumo-lazer dessa equação 24 aqui, dessa equação aqui, nós temos essa equação 27, que isolando o L estrela, que é a quantidade ótima de trabalho ofertado, é isso aqui. Então, a resposta de longo prazo do trabalho em relação ao salário é zero. Reparem que aqui está o salário, mas aqui, nessa equação, não entra o salário. Não entra o salário. Então, a resposta de longo prazo do trabalho, da oferta de trabalho, em relação ao salário, é zero, é nula. Considerando o efeito substituição intertemporal do trabalho como um mecanismo de propagação e supondo que haja um choque tecnológico transitório no período T, e assim o produto marginal do trabalho aumente, em decorrência desse choque tecnológico, sabendo que o salário é igual ao produto marginal do trabalho, que é a hipótese neoclássica, o salário vai aumentar juntamente com o aumento de A, que é a produtividade. Tá? Então, o salário aumenta com o aumento da produtividade, tá? Que é aqui, e a mudança no produto vai ser dada pelo aumento percentual aqui da produtividade, o ΔA, mais o aumento percentual do trabalho, né? E quanto maior a produtividade, maior a capacidade de produção, maior o PIB, o crescimento do PIB, e maior o crescimento dos salários também, porque o salário é igual ao produto marginal do trabalho, que é um pressuposto neoclássico. O mecanismo de propagação é um empurrão adicional para o produto, que é o WA. Esse é o mecanismo de propagação. Tá? O que faz com que o PIB, com que esse crescimento se propague, é justamente o aumento da produtividade. Sabemos da equação 26 que o lazer vai diminuir nesse valor aqui. Como as horas de lazer representam aproximadamente 3 vezes a hora de trabalho, tá? O aumento percentual do trabalho deveria ser 3 vezes aqui. O aumento percentual do trabalho aqui multiplica por 3 esse valor que está aqui em cima. E a mudança total no produto vai ser isso aqui. Você joga esse valor aqui, aqui. E vai ter isso aqui. Os parâmetros beta, esse beta aqui, e o parâmetro gama descrevem as preferências dos consumidores trabalhadores e dos parâmetros que descrevem a função de produção das empresas. Tá? Parâmetro beta, preferência dos consumidores. Peraí. Parâmetro beta, preferência dos consumidores trabalhadores. Parâmetro gama, das preferências
dos empresários, da função de produção das empresas. Então, o parâmetro beta, preferência dos consumidores e trabalhadores, e dos empresários, o gama dos empresários. Descrevem o outro aqui, respectivamente, tá? Respectivamente. As preferências dos consumidores e trabalhadores e dos empresários. Se beta mais gama estiver próximo de 1, a substituição intertemporal do lazer será muito forte. E aí o mecanismo de propagação da equação 29 vai traduzir choques tecnológicos pequenos em relação a choques de produtos muito maiores. Então, se a substituição intertemporal do lazer for muito forte, ou seja, quanto mais beta mais gama estiver próximo de 1, um pequeno choque tecnológico, que vai aumentar a produtividade, vai elevar bastante o produto. Tá? Já se a substituição intertemporal do lazer for fraca, esse mecanismo de propagação vai ser pequeno. Um pequeno choque tecnológico não vai gerar um aumento tão grande no PIB. Tá? Agora, um modelo novo keynesiano de preços nominais rígidos. De acordo com a teoria microeconômica, só preços relativos importam, e não os preços absolutos. As empresas mudarão os preços só quando os benefícios da mudança de preços superarem os custos. É a ideia dos custos de menu. No entanto, o custo da mudança de preços é com certeza muito pequeno. E as oscilações são da ordem de vários por cento do PIB. Então, o custo da mudança de preços é pequeno, só que as oscilações podem ser grandes no PIB. Então, há indícios de que os benefícios de uma mudança de preços, nos preços, sempre superam os custos. Então, a ideia de rigidez de preços. É mais fácil você aumentar preço do que reduzir preços. Os benefícios de uma mudança de preços superam os custos. As empresas baseiam suas decisões no benefício privado. Então, é possível que, diante de uma alteração de demanda, cada empresa vai decidir manter constante o preço que ela cobra, custo de menu, mesmo que o benefício social de mudança do preço supere o custo social. Então, a empresa, quando há uma alteração de demanda, ela, em geral, ela tende a decidir manter constante o preço que ela cobra. Ela é resistente a mudanças de preço, mesmo que o benefício social da mudança de preço supere o custo social. Havendo muitas empresas pequenas, com algum poder de monopólio no próprio mercado, que é a ideia de competição imperfeita, indexando os mercados por I, a demanda com que se defronta a empresa I vai ser essa aqui. Aqui PI é o preço cobrado pela empresa, I, P é o nível geral de preço, e o epsilon maior que 1 é a elasticidade da demanda. E aqui M sobre P, oferta de moeda sobre preço, oferta real de moeda, M sobre P. Isso aqui então é a demanda, a curva de demanda da empresa, dentro de uma competição, estrutura de competição imperfeita. Tá? Supondo que o trabalho seja o único insumo, o produto marginal do trabalho vai ser A, tá? O salário nominal seja W. O salário nominal W. Um monopolista fixa seu preço como uma margem sobre custos. O custo marginal é W sobre A. Então, essa margem aqui, epsilon menos 1, W sobre A. O lucro nominal vai ser PI menos o custo, tá? Que é W sobre A, vezes YI. Tá? Então, essa aqui é a margem. A margem markup, né? A margem que o empresário fixa sobre o produto vendido. Conforme o modelo neoclássico, se a oferta de moeda aumenta, que é o M, os preços, salários e lucros nominais aumentariam proporcionalmente. Já os lucros reais mantêm-se inalterados por causa das variações dos preços. Supondo que a empresa realize um pequeno gasto Z, que é o custo de menu,
caso decida aumentar seu preço, que é o custo dela aumentar o preço, cada empresa vai comparar o custo de manutenção do seu preço, que agora ficou baixo demais, com o aumento potencial do lucro se ela aumentar os preços. Ela faz essa comparação. O Menkel ele mostrou que o lucro potencial pode ser muito pequeno quando ocorrem duas condições. Se o desvio entre o preço ótimo e o preço existente for pequeno, a oportunidade de lucro é muito pequena. E se a elasticidade da demanda da empresa for baixa, o lucro é relativamente menos sensível a manter o preço exatamente no valor correto, que é a ideia de custo de menu. A figura a seguir mostra as perdas de lucros medidas como um percentual do produto ótimo sobre o eixo vertical e o desvio percentual do preço em relação ao preço ótimo no eixo horizontal. A linha preta mostra as perdas de lucros para uma empresa que tem algum grau de monopólio, modestamente monopolista. Então, perdas de lucros, percentual do produto ótimo, tá? Perdas de lucro sobre o eixo vertical, tá? E o desvio percentual do preço em relação ao preço ótimo no eixo horizontal, tá aqui. Aqui é o desvio do preço ótimo, aqui no eixo horizontal, e aqui a perda de lucro, percentual do produto ótimo, perda de lucro, e aqui o preço, o desvio do preço ótimo. Tá? O que mostra aqui? As empresas se defrontam com uma curva de demanda negativamente inclinada, então um custo de menu pequeno pode ser perfeitamente maior do que as mudanças de lucro potencial. Quer dizer, o desvio do preço ótimo aqui as perdas de lucro, né? Cadê a linha preta aqui? Aqui. Tá. Perda de lucro e desvio percentual do preço em relação ao preço ótimo no eixo horizontal. Aqui a gente tem, tá, uma linha verde e uma linha preta. As empresas se defrontam com uma curva de demanda negativamente inclinada. Então, o custo de menu pequeno pode ser maior do que as mudanças do lucro potencial, que é o que mostra esse gráfico aqui. Um desvio do preço ótimo, tá? E aqui a perda de lucro. Então, um custo de menu, mesmo que seja pequeno, ele pode ser maior do que mudanças no lucro potencial. Então, a empresa tende a manter o preço. Não vale a pena, mesmo que aparentemente vale a pena, não é interessante para ela alterar preços. Agora, finalmente, vamos terminando aqui a aula, né, juntando todas as peças. Primeiro, as teorias apresentadas por teóricos do equilíbrio e por novos keynesianos têm um apelo inegável, mas a relevância empírica dessas teorias é menos clara, embora elas tenham apelo. Muitos defensores da teoria do ciclo econômico real reconhecem agora a importância dos preços rígidos. Começou a haver uma convergência parcial das teorias. Então, mesmo o pessoal mais à direita da teoria do ciclo econômico real considera também a possibilidade de preços rígidos. E o pessoal, os novos keynesianos, né, também passaram a embasar suas teses dentro dentro do raciocínio do agente maximizador, incorporando hipóteses de expectativas. Um novo conjunto de modelos de equilíbrio geral dinâmicos estocásticos, que é o Dynamic Stochastic General Equilibrium, foi desenvolvido, DSGE, os modelos DSGE. Os modelos tomam os modelos de ciclo econômico real e acrescentam preços rígidos enquanto tem expectativas racionais, obtendo às vezes resultados keynesianos. Então, essa é a ideia de convergência parcial das teorias. Aqui está o resumo, tá, gente? Resumo aqui no final, depois vocês podem ler, tá? É o resumo da apresentação, tá? É isso. Obrigado por me ouvirem, uma aula bem extensa aí, mas, né, que resume o capítulo 21 do livro do Dornbusch Fischer Starts, que é um livro antigo, né, já está na 11ª edição, e essa edição é de 2013, né? Mas esse livro é bem antigo, é acho que dos anos 80 ou 90, né? Livro bem antigo.
É isso aí, obrigado por me ouvirem. Até a próxima aula.